Olá, eu me chamo Tamires, sou estudante do curso de graduação em Estatística da UF, estou agora no meu último período, e vou apresentar aqui um breve tutorial para a 12ª Semana de Estatística da UF sobre como coletar dados do Twitter utilizando o R. É um trabalho desenvolvido por mim com o auxílio da professora Jéssica Kubrusli, que é minha orientadora. Vamos então passar aqui para uma pequena motivação e o objetivo de fato desse trabalho. O uso das redes sociais cresce cada vez mais, né, com um público jovem já nascendo imerso em toda essa tecnologia. Então a tendência é realmente que essa utilização continue crescendo. E nelas, né, nas redes sociais, temos uma grande quantidade de usuários ativos, engajados em debates, que geram dados em tempo real. Com isso, a gente tem um grande volume de dados, surgindo então o interesse de pesquisar as opiniões desses usuários, seus interesses. Para isso, a gente precisa coletar os dados de fato, que é o objetivo desse trabalho, demonstrar como realizar essa coleta utilizando o R, através da interface do RStudio, e apresentar uma base de dados coletada dessa forma, né, que vai ser disponibilizada no GitHub. O primeiro passo para que seja possível realizar a coleta dos dados do Twitter é criar a API. Né? E o que é uma API? A sigla significa Application Programming Interface. Ela é uma ferramenta que possibilita essa conexão entre a linguagem de programação que está sendo utilizada, no caso vai ser o R, e o banco de dados do Twitter, no caso. E para criá-la, primeiramente é necessário ter uma conta na rede social Twitter. Em seguida, vamos ver o passo a passo de aplicação para uma conta de desenvolvedor e criação da API. Já tendo, né, uma conta comum de usuário do Twitter, a gente pode aplicar para ter uma conta de desenvolvedor. Né? Isso a gente faz pela plataforma de desenvolvedores no Twitter, por esse link. Então, clicamos aqui em Apply for Developer Account. Inicialmente respondo aqui que seria para uso acadêmico, estudante. E a gente pode prosseguir para fazer uma aplicação padrão, né, que seria Standard, que é o acesso básico. Nessa parte, temos 4 etapas a serem preenchidas. A primeira são informações básicas. Nessa etapa, eu já ressalto, né, que é importante já ter verificado o número de celular na conta do Twitter, senão vai aparecer uma mensagem vermelha aqui dizendo que é necessário fazer essa etapa de verificação do celular. Como gostaria de ser chamado, vou colocar aqui semestre, teste, o país em que vive. E quais suas habilidades atuais de código, né, programação. Vou colocar aqui alguma experiência. E é possível selecionar se deseja ou não receber atualizações por e-mail com as novidades da API do Twitter. Nessa segunda etapa, é uma série de perguntas em inglês, né, que devem ser respondidas também em inglês. Caso você não tenha, né, habilidades com o idioma, recomendo aqui usar alguma plataforma de tradução, né, o Google Tradutor, por exemplo. Na terceira etapa, é a parte de revisão das informações que você inseriu nas etapas 1 e 2. E a quarta etapa são os termos de utilização, né, da conta desenvolvedor, que eu recomendo ler e aceitar, né, para poder, de fato, submeter a aplicação e aguardar a resposta, que vai ser enviada por e-mail. Após, né, termos completado aquelas 4 etapas para a aplicação para a conta desenvolvedor, é o momento de verificar o seu e-mail. Você terá recebido esse e-mail com esse botãozinho laranja que clicamos para confirmar o e-mail. E podemos seguir. Então, aqui a gente clica em Create Project. Inserimos um nome. Como pretende usar a plataforma de desenvolvedor do Twitter, novamente, estudante. Uma pequena descrição do seu projeto, né? Que eu vou colocar que é um projeto para semestre. Em seguida, nós damos o nome à nossa aplicação e a gente vai ter o acesso à primeira chave e tokens, né, de acesso. Então, é importante salvar essas informações, mas é possível regenerá-las a qualquer momento. Aqui a gente vem para a nossa tela inicial, né? E se em algum momento a gente precisar regenerar as chaves de acesso e os tokens de uso, nós clicamos aqui em Keys and Tokens e nós podemos regenerar essas informações a qualquer momento. Bem, já criada a nossa API, vamos então partir para o R, né, em que a gente vai ver primeiramente como realizar a coleta dos dados. Bem, esse é então o nosso script, que também vai ser disponibilizado no GitHub para realizar a coleta dos dados. Utilizaremos aqui inicialmente 2 pacotes, o pacote RTweet para
conectar na API, coletar os dados, e o pacote dplyr para tratamento dos dados. Né? Vamos então chamar os pacotes, setar o diretório em que a gente quer que a base de dados seja salva, né? Que a gente vai estar salvando no formato .rdata, que é um formato próprio do R. Então, de fato, vamos para conectar na API que a gente criou, né? Que a gente vai inserir as informações, que é o nome da aplicação. Consumer Key, Consumer Secret, a gente consegue ver lá na plataforma dos desenvolvedores essa parte da Consumer Key e Secret, que seria a chave e o segredo, né? A senha. Podemos regenerá-la. E Access Token e Access Secret a gente também consegue aqui na plataforma de desenvolvedores, nesse último item aqui que a gente também pode regenerar. Quando a gente regenera, né, essas informações, a gente perde os que eram utilizados anteriormente. Né? Então, por isso é importante você regenerar, mas ter ciência de que você vai ter que modificar os scripts que você tem com essas novas chaves e senhas. E a gente não utiliza esse Bearer Token aqui para realizar a coleta de dados no R. Tá? Então, aqui nós fazemos a conexão na API. Bem, o que a gente quer? A gente quer realizar ali uma consulta aos dados do Twitter. Queremos pegar os trending topics, que são os assuntos do momento, né? Os tópicos mais comentados na hora que a gente está realizando a consulta do Brasil. Então, para isso, a gente precisa, de alguma forma, filtrar aqueles tweets que são feitos em território brasileiros. Para isso, a gente vai usar o OID, Where on Earth Identifier. Então, o primeiro passo é a gente conseguir qual é esse ID, né? Esse identificador para o Brasil. Então, a gente primeiro faz uma consulta geral aqui. A gente tem aqui para todos os países, basicamente, um OID. A gente quer verificar dessa base qual nome é igual ao Brasil e pegar o OID dele. É isso que a gente faz nessa linha. Então, o OID do Brasil seria esse número. Tá? Feito isso, a gente quer pegar os top 50 trending topics do Brasil. Realiza isso com a função getTrends, filtrando o OID como sendo o OID do Brasil. E desses tópicos, a gente quer selecionar aqueles que têm hashtags. E é isso que é feito nessa parte, com o uso de funções do pacote dplyr. Então, a gente acaba tendo um array com caracteres, né, que seriam 250 trending topics, somente aqueles que possuem hashtag. Para a gente realizar a consulta, a gente vai utilizar essa função search tweets. Mas para que a gente pegue tweets que contenham ou o primeiro trending topic, ou o segundo, ou o terceiro, a gente vai precisar fazer esse tratamento para que tudo seja uma string, uma única string separada por OR. É isso que foi feito aqui. O passo final dessa etapa de consulta dos dados seria, de fato, realizar a consulta, que é feito com essa função searchTweet do pacote rtweet. Os argumentos utilizados aqui são o argumento cur, que seria a query, né, a consulta que está sendo feita, o que a gente está pesquisando. No caso, vai ser essa string, que a gente vai pegar todos os tweets contendo esses termos, né? Mas poderia ser consultado um termo específico. Eu poderia pesquisar aqui todos os tweets que utilizaram a palavra semestre, por exemplo, né? Para ver o que está sendo falado sobre a semestre. Fica realmente a cargo do pesquisador. O argumento N seria a quantidade máxima de tweets que eu quero pegar nessa busca. O máximo para a API de acesso básico é 18.000, include underline RTs. Significa se a gente quer pegar tweets que são basicamente retweets, né? Ou seja, quando alguém compartilha algo que outra pessoa postou, mas sem comentar nada. Então, se tiver um comentário, se, por exemplo, alguém compartilhar e adicionar um comentário próprio, a gente vai pegar. A gente só não vai pegar retweets puros, sem comentário. É o argumento lang que indica o idioma, no caso, português. Tá? Esses são os argumentos que a gente vai utilizar aqui, mas tem vários outros que podem ser pesquisados. Aqui a gente consegue bem documentado esse pacote, os argumentos são bem explicados, tá? Tem vários outros tratamentos que podem ser realizados nesse momento da consulta. Então, vamos, de fato, fazer a consulta. Bom, finalizada a consulta, né, aos dados, a gente vê aqui que dos 18.000 tweets que a gente pediu para consultar, não tinha essa quantidade toda disponível no momento, então por isso a gente foi até somente 72% disso, que seriam 12.878 tweets, né? Então, esse é o nosso conjunto de dados. A gente vê que tem muitas variáveis, né? 90 variáveis, nem tudo aqui é interessante para a gente. Nesse trabalho, a gente vai selecionar a seguinte forma. Nós queremos a informação de quando o tweet foi postado, que seria essa coluna created at, renomeando para date time. Queremos também o nome do usuário,
que na base de dados chama-se screen name, que a gente vai estar renomeando. O texto, o tamanho do texto, que seria esse display text width, e isQuote, que indica se a publicação é uma repostagem de terceiros, né? Lembrando, a gente está somente considerando repostagens com comentários, né? Não repostagens puras. E com isso a gente vai continuar com uma base de 12.878 observações, mas agora com 5 variáveis somente. O próximo passo é a criação de variáveis lógicas para cada uma das hashtags. Então, a gente quer, para cada um dos trending topics que foi consultado, a gente quer criar uma variável lógica nesse conjunto de dados que indica se aquele tweet tem ou não a hashtag em questão. E agora a gente vai juntar essas bases de dados, né? Que seria a base que indica se tem ou não a hashtag e a base original de tweets. E com isso a gente fica com essa base de dados, com as variáveis já selecionadas para a gente, e uma variável para cada hashtag indicando a presença ou ausência delas em cada uma das observações. O último passo, então, é salvar o arquivo, que aqui a gente colocou como padrão esse formato, a hora e a data de agora, para salvar o nome do arquivo, e usar o comando save para salvar como o .rdata. Bem, a gente acabou de ver como é esse passo a passo de coleta dos dados no R. A gente queria realizar essa coleta, mas não de uma única vez. A gente queria fazer essa coleta todos os dias, 3 vezes por dia, né? Porque, novamente, o nosso acesso à API era o acesso básico, então só era possível consultar tweets de até uma semana para trás, né? E no máximo de 18.000 observações por consulta. Seria muito mais interessante ter uma forma de realizar isso de forma automática. Conseguiu fazer isso utilizando o pacote Task Scheduler. Então, vamos ver no R como que faz esse passo de automação, né? De agendamento da execução do script. Bem, movendo aqui para a parte do uso do pacote Task Scheduler, né? Para agendar o script. E quando você instala esse pacote e alguns outros pacotes, eles vêm com add-ins, que seria uma interface personalizada de utilização daquele pacote. Você vem aqui em Tools, Add-ins, Browse Add-ins, e aqui você consegue ver todos os seus pacotes que tem add-ins. Um deles é o Task Scheduler, a gente pode executar. E é basicamente essa telinha que a gente vê para poder agendar. Então aqui a gente seleciona o script que a gente quer agendar. O local em que vai ser copiado esse script, né? O que ele faz? Ele copia o seu script para um local e nesse local não só vai estar o seu script, mas também estarão os logs de execução, né? O que são esses logs? Seriam arquivinhos que a gente pode abrir como .txt, que caso o script dê algum erro de execução, a gente consegue ver lá exatamente qual erro que aconteceu, né? Então, foi criada uma tarefinha dessa, uma para 10 da manhã, uma para 3 da tarde, uma para 8 da noite. E é importante aqui também ter a data, né, o formato da data no lugar em que você está, que aqui no caso é dia, mês, ano. E a tarefinha foi criada. A gente consegue ver aqui na lista de tarefas que ela foi agendada e teoricamente vai executar 10 da manhã, né, começando a partir de amanhã. Então, o que a gente tem como resultado? Foi agendado um script de coleta de dados para ser executado 3 vezes por dia ao longo de 3 meses. Então, a gente vai ter uma base de dados para cada um daqueles horários, para cada um daqueles dias. Esse processo deu-se de 1º de julho de 2021 até 1º de outubro de 2021. E vamos ver o resumo desse conjunto de dados. Obtemos, então, um total de 2.347.024 tweets, com 864 hashtags coletadas. Então, além daquelas 5 variáveis base que a gente pega do conjunto de dados bruto do Twitter, a gente vai ter 864 variáveis do tipo lógico, que indica a presença ou ausência da hashtag em cada observação. Foram ao todo 93 dias de coleta e obtemos 8,61% de retweet desse total de tweets. Né? Então, lembrando, a gente não considerou retweets que são simplesmente recompartilhamentos sem comentários, né? Bem, como eu expliquei, né, nós temos aqui o conjunto de dados, né, uma base de dados para cada horário, para cada dia. Eles estão disponibilizados no meu GitHub. A gente juntou todos aqueles conjuntos de dados individuais em 6 outros conjuntos de dados, porque o GitHub não aceitava arquivos com mais de 25 MB. Para cada mês, a gente colocou 2 bases de dados. A primeira vai ter dados até o dia 15 daquele mês e a segunda vai ter dados do dia 16 em diante. Os dados do último dia de coleta, que foi o dia 1º de outubro, estão na última base de dados, que seria a base de dados de setembro, segunda quinzena. E temos aqui também
o script.r, né, que foi utilizado aqui para a demonstração dos processos. Bem, chegamos aqui ao fim desse tutorial. Espero que ele tenha sido claro, que eu tenha conseguido explicar os detalhes do processo, mas recomendo que tente executá-lo passo a passo, entendendo o que está acontecendo por trás de cada etapa e até brincando, explorando outras possibilidades que as próprias funções de consulta têm, né? São bem personalizáveis. Espero que os conjuntos de dados coletados possam ser úteis para outras pessoas também, e o repositório no GitHub continuará sendo atualizado conforme o andamento do trabalho. Deixo aqui o meu e-mail para contato, tamirislousada@id.uf.br, para caso de quaisquer dúvidas ou qualquer coisa que eu possa ajudar, vai ser um prazer. E mais uma vez, muito obrigada, espero que tenha sido engrandecedor. Um abraço, tchau, tchau.